A graça e a paz do nosso Senhor, amém? Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor lá em Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses. Capítulo 1. Versículos de 3 a 11. Amém? Amém, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor: Dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém? Vamos orar novamente? Pai querido, muito obrigado, Deus, por esse momento que o Senhor nos dá, em que podemos ouvir a Tua palavra, em que podemos aprender mais de Ti. Peço a Ti, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abra os nossos corações, Deus. Abra os nossos corações, abra os nossos ouvidos, abra o nosso entendimento, Pai, para que possamos realmente estar atentos à Tua voz, Deus. Que não seja eu que fale aqui, Deus, mas que seja o Senhor. Que eu seja um mero instrumento, Pai, apenas isso. Sê conosco e nos dirija nesse momento. Em nome de Jesus que eu oro. Amém, Senhor. Bom, meus irmãos, primeiro eu vou fazer uma pequena introdução sobre a igreja em Filipos. A obra missionária começou na cidade de Filipos, impelido pelo Espírito Santo, como está lá em Atos. Paulo estava em uma das suas viagens e ele se sentiu incomodado, impelido pelo Espírito Santo. E ele, em sonho, teve a visão de um macedônio, que pedia para que ele fosse até lá. E aí, nisso, Paulo queria ir para a Ásia, mas Paulo já obedeceu esse chamado de Deus e foi diretamente para essa região. Filipos era considerada a principal de uma das 4 distritos da província romana da Macedônia. César Augustus concedeu a Filipos o título de colônia romana, uma honraria que conferia à cidade privilégios especiais como governo autônomo. Isso significava que as suas leis eram baseadas na Constituição Municipal de Roma. Essa cidade tinha um status elevado. Ela não era apenas uma simples cidade, mas ela era considerada uma cidade do Império Romano, elevado. Esse título dava aos seus cidadãos certos direitos. As cidades que possuíam esse status eram habitadas por veteranos militares romanos. Ou seja, nessa região havia um forte sentimento nacionalista. O imperador era visto como Deus. Ele era o Senhor sobre tudo e todos, para eles. Os habitantes desta colônia romana desfrutavam os mesmos direitos e privilégios que os habitantes de uma cidade da Itália. Era como uma mini Roma. E é importante destacar que não havia uma população judaica significativa em Filipos, para que houvesse uma sinagoga. Razão porque, quando Paulo chega lá, ele não foi a uma sinagoga, mas sim ele foi perto de um rio, onde as pessoas se reuniam lá para orar. E foi ali que Paulo começou a pregar a palavra de Deus. A primeira conversão da Europa foi Lídia. Lídia era uma gentia, temente a Deus e vendedora de púrpura. Mulher de sucesso ali na região. E toda a sua família também foi convertida. O carcereiro e toda a sua família também foi convertida. Além de outras pessoas.
A carta também menciona Epafrodito, que era um exemplo de servo que arrisca a vida. O mesmo que levava as ofertas para Paulo, e Evódia e Sintique. Paulo, é sempre importante lembrar que Paulo estava preso quando ele escreveu essa carta. É muito importante, quando lê a carta aos Filipenses, é muito importante a gente ter sempre isso em mente. Paulo está preso. Paulo fala de alegria, Paulo fala de gratidão, Paulo fala de muitas coisas. Mas nós devemos sempre nos lembrar que Paulo estava alegre e grato mesmo preso. Isso é muito importante na leitura de Filipenses, e isso é o que marca bastante a carta. A carta é conhecida por ser essa carta da amizade, a carta da alegria, já que a alegria e regozijo aparecem mais de 12 vezes, demonstrando um forte relacionamento pessoal entre o autor e seus destinatários. Filipos, no norte da Grécia, foi o primeiro lugar da Europa que ouviu a boa nova de que havia um novo rei, o crucificado e ressurreto Jesus de Nazaré. Esse é o contexto da cidade de Filipos. Esse é o contexto de como a igreja em Filipos foi implantada e como era a sua região. E aí, meus irmãos, adentrando ao nosso texto, a nossa passagem principal, o versículo 3 diz assim: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Meus irmãos, o tema dessa mensagem hoje é características da vida cristã em comunidade. Eu peguei algumas características aqui que Paulo cita e nós vamos estar falando sobre essas características hoje. Olha só, a primeira característica da vida cristã em comunidade é a gratidão. Gratidão. Hoje é uma palavra aí que está bem em voga. Todo mundo fala gratidão para cá, gratidão para lá. Mas olha só, nessa carta eu quero que vocês imaginem o seguinte: acredito que vocês já tenham programado, ou realizado, ou sonhado com uma viagem. Vocês planejam a viagem, fazem tudo certinho, planeja quarto, planeja onde é que vai ficar, planeja onde é que vai sair, planeja onde é que vai comer, planeja tudo. Tudo está muito bem planejado. Só que acontece que você viaja e tudo dá errado. Tudo dá errado na viagem. Não tem nada que dê certo. O local que você marcou para que você ficasse ali a esses dias não deu certo. Todos os locais que você marcou para almoçar, jantar, não deu certo. Às vezes você ficou de ser recebido por parentes, mas percebeu que você não foi tão bem recebido assim, como se você estivesse incomodando eles. E aí, meus irmãos, traz essa recordação. E sempre quando nós recordamos de uma viagem assim, nós sempre pensamos: por que eu fui viajar? Por que eu saí de casa? Por que eu não fiquei em casa? E sobre recordações, temos várias recordações em nossa vida. Algumas recordações de muita alegria, outras recordações de tristeza, de solidão. Só que aqui, meus irmãos, vemos que o apóstolo Paulo, quando lembra de Filipos, seu peito se enche de grande gratidão. Paulo se enche de grande gratidão ao lembrar de Filipos, ao lembrar daqueles irmãos de Filipos. E do que Paulo se lembra? Se nós olharmos lá para Atos 16, que vai contar justamente como a igreja lá foi implantada, eu vou citar algumas coisas que Paulo poderia ter se lembrado. Que na cidade de Filipos, Paulo e Silas foram presos, açoitados ilegalmente, várias vezes, jogados em uma cela de segurança máxima, sem luz ou ventilação, que eles chamavam de cárcere inferior, colocado no tronco e humilhado. Isso é uma das coisas que Paulo se recorda. Isso aconteceu com Paulo. Contudo, nessa mesma cidade, Paulo plantou uma igreja que foi a coroa da sua alegria. Nessa cidade, Paulo organizou uma igreja que se tornou a maior parceira do seu ministério. A igreja de Filipos sustentou Paulo em Tessalônica, Corinto e Roma. Paulo também se recorda disso. Ele também se recorda da conversão de Lídia, de como o Senhor os livrou das correntes com um terremoto em meio a louvores. Paulo e Silas estavam lá, com suas costas rasgadas pelos chicotes, pelos açoites,
Eles estavam em troncos daqueles que se amarram apenas mãos e pés, a pessoa fica sentada. Paulo estava naquele estado em que se movesse um pouquinho ele poderia sentir uma dor. E o que Paulo e Silas fazem? Cantam louvores a Deus, no meio de todo esse sofrimento. Isso que Paulo e Silas fazem. E aí, o que acontece quando eles fazem isso? Acontece um grande terremoto. E esse terremoto, meus irmãos, é uma obra maravilhosa de Deus, porque ele é extremamente cirúrgico. Nesse terremoto ninguém morre, apenas as correntes e as grades são quebradas. E ninguém foge também, todo mundo fica preso, todo mundo continua no mesmo lugar. O que é um grande ato de Deus, um grande ato de Deus. E aí acontece esse terremoto de forma tão cirúrgica e da conversão do carcereiro e de toda a sua família. Grandes coisas o Senhor havia operado naquele lugar. E é isso que Paulo dava graças. Paulo se recordava por tudo que recordo de vós. É isso, de todas essas coisas. Acredito que Paulo recordava tanto das coisas ruins quanto das coisas boas. E é nesse sentido que nós devemos ser gratos. Tudo que Paulo traz à memória conduz a um louvor a Deus por aquela igreja. Nós somos gratos com o que temos? Nós somos gratos com nossa igreja? Será que nós temos sido gratos com isso? Como tem sido o nosso coração com relação à igreja? Temos reclamado muito? Temos participado pouco? Como tem sido isso? Essa é a primeira característica. A segunda característica, aqui temos duas características. No versículo 4 fala assim: fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações. Meus irmãos, o primeiro ponto aí, fazendo sempre, sempre. Paulo está sempre dando graças a Deus em oração e súplica pelos irmãos em Filipos. Sempre. Isso é muito importante, a oração. O quanto oramos, quanto suplicamos, quanto pedimos a Deus por nossos irmãos. Eu estou falando em vida em comunidade. Quanto fazemos isso? E aqui nós temos duas características. Primeiro, a alegria, porque Paulo faz tudo isso com alegria. Paulo poderia estar reclamando de um monte de coisas. Lembremos que Paulo está o quê? Preso, enquanto ele escreve essa carta. Paulo poderia estar reclamando de um monte de coisa. E aqui Paulo não está se vitimizando. Isso é muito importante. Paulo não está se vitimizando sobre colocando as coisas que eu recordo de vós, pense em vocês com grande alegria. Não, Paulo não está se vitimizando. Paulo está demonstrando que essa é uma característica da vida cristã em comunidade, a alegria. A alegria. E ele faz isso sempre. Ele ora de forma abrangente, é um outro detalhe, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós. Paulo não ora apenas por Lídia, Paulo não ora apenas pelo carcereiro, Paulo não ora apenas pelos outros que foram convertidos, Paulo não ora dessa forma. Não diz a Paulo ora com súplicas por alguns, ele ora por todos, deixando bem claro que não há partidarismo, não há nada disso na visão de Paulo. Paulo faz isso com alegria e por todos. E aí ele continua, quando fala em súplicas, fazendo súplicas. Meus irmãos, súplicas são pedidos. Paulo pede por todos, de forma humilde. De forma humilde, Deus coloca as causas do povo daquela igreja na presença do Deus vivo. De forma humilde, Paulo faz isso. Paulo ora por todos eles, suplicando, não são apenas orações. Paulo realmente pede, ele peticiona as coisas que aqueles irmãos precisam para Deus. Isso é muito importante. São duas características: alegria, oração e súplicas. E o mais importante de tudo isso ele faz com alegria. Em seu coração há sempre alegria. Sempre alegria. A carta aos Filipenses é uma carta alegre, demonstrando que mesmo que Paulo esteja passando por momentos difíceis, como eu disse, preso, ele continua alegre, agradecendo a Deus pelas coisas e pelo que ele fez na vida dos irmãos. Isso é extremamente importante. Deve-se observar que a alegria que aparece aqui nas ações de graça paulinas encontra-se no centro da experiência cristã do Evangelho.
é o fruto do Espírito. Em qualquer vida verdadeiramente cristã, servindo como evidência primária da presença do Espírito na vida. Lá em Romanos 14, versículo 17, diz assim, meus irmãos: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Isso é o reino de Deus. Isso é o reino de Deus. Bênção da graça. A alegria é uma bênção da graça de Deus. E é bem importante frisar, isso é algo que não se perde mesmo em cadeias. Isso não se perde. Esses pontos de justiça, paz e alegria, isso não se perde. Independente de como está a sua vida, esses pontos não são perdidos. E aí, meus irmãos, nós vamos lá para o versículo 5, onde diz assim: pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. A quarta característica da igreja cristã em comunidade, da vida cristã em comunidade, é a cooperação. Cooperação. Aqui é bem interessante, porque quando fala em cooperação, quando você vai para o original, aqui é comunhão, é koinonia, não é cooperação. Só que quando se pensa em comunhão, para aquela época e para esse contexto, não é apenas uma comunhão passiva. Eu não estou falando que comunhão é ruim, comunhão é bom, comunhão com os irmãos é bom. Mas essa comunhão que Paulo está tocando aqui, ela é uma comunhão ativa. Ela é algo que vai produzir alguma coisa. E ela é algo na vida prática. Ela é uma comunhão prática. Por quê? E ela é específica. Fala aqui, cooperação no Evangelho. É uma cooperação, é uma comunhão com ação ativa, mas é na proclamação do reino de Deus. Ela é ativa nesse sentido. É por isso que foi usado o termo cooperação, porque ela se adequa mais à nossa língua e chega um pouco mais próximo do que está no original. Então, dando a ideia aqui de que os filipenses eram cooperadores no Evangelho, por meio das generosas e importantes contribuições ao ministério de Paulo, a fim de que a mensagem do Evangelho fosse espalhada, a fim de que, enquanto Paulo fosse suprido com doações e com apoio, através de Paulo o Evangelho fosse proclamado. É isso, é nesse sentido que é a questão da cooperação. Como eu disse anteriormente, meus irmãos, a comunhão é muito bom, são momentos muito bons, mas aqui é específico, é para a proclamação do Evangelho, é a igreja de forma ativa. E aí, o que é ser um cooperador no Evangelho? Embora Deus seja aquele que realiza todas as coisas com respeito à salvação do pecador, isso é claro, isso é evidente, quem salva o homem é Deus. Somos os seus cooperadores nessa bendita obra. Como? Como nós somos cooperadores? Olha só, é Deus quem abre o coração, correto? Mas é a igreja que prega a palavra. É Deus quem leva os obreiros, mas é a igreja que os sustenta. É Deus quem dirige a agenda missionária da igreja, mas é a igreja que dá suporte aos missionários. Meus irmãos, eu não estou dizendo que sem a igreja Deus não faria isso. Eu não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que há essa cooperação. Existe essa cooperação, esse movimento. Isso é muito importante. A participação, ou parceria deles no Evangelho desde o primeiro dia. Cada palavra dita e cada obra feita em nome do Evangelho, desde o momento da conversão deles até o presente, incluindo a oferta deles a Paulo, é, portanto, sua parceria no avanço do Evangelho desde o primeiro dia até agora. Como a igreja tornou-se cooperadora no Evangelho? A igreja de Filipos não apenas permaneceu firme e fiel, apesar da pobreza e perseguição. Meus irmãos, a igreja em Filipos não era uma igreja rica. Não era uma igreja rica. E mesmo assim, ela foi a que mais apoiou Paulo no seu ministério. Ou seja, quer dizer que não há desculpa para as coisas. Não há desculpa para que possamos
trabalhar na proclamação do Evangelho. Não há desculpa. Não há desculpa. Mas jamais perdeu a doçura. Lá em 2 Coríntios, capítulo 8, versos do 1 ao 4, diz assim: Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus, concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência dos santos. Meus irmãos, então Filipos, Tessalônica, Bereia, que são as igrejas da Macedônia ali, e Filipos, como a principal, foi a que mais sustentou Paulo nas suas viagens. E eles não tinham tanto assim. Isso é muito importante. Quando a igreja se tornou cooperadora no Evangelho, Paulo diz que desde o primeiro dia até agora, a igreja acolheu Paulo no seu início, por intermédio da casa de Lídia. A igreja socorreu Paulo no começo do seu ministério em Tessalônica. A igreja sustentou Paulo em Corinto, que era uma das regiões mais ricas que tinha. A igreja sustentou Paulo em Roma. Ou seja, desde quando Lídia se converteu e abriu as portas da sua casa para que nela fosse a igreja, para que nela fosse um local de oração, desde aqueles momentos, aquela igreja sempre cooperou na proclamação do Evangelho. Sempre. E aí, meus irmãos, vamos agora para os versículos 6, 7 e 8. Deles nós vamos tirar uma característica. Mas esse ponto, acredito eu, que seja o ponto principal desse texto que lemos hoje. Diz assim os versículos 6, 7 e 8. Estou plenamente certo que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Meus irmãos, nesse versículo vemos a característica da vida cristã em comunidade, que é a convicção, a esperança. Paulo estava deixando muito claro para essa igreja. Ele fala que estou plenamente certo. Meus irmãos, não há um pingo de dúvida, não há nada em Paulo, que demonstre engano ou algo que não seja firme completamente em relação ao que Cristo irá completar a sua obra. Cristo irá completar a sua obra. E isso ele deixa muito claro quando ele fala assim: estou plenamente certo, de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E aí, meus irmãos, o Senhor completará a sua boa obra. Nada pode frustrar a obra de Deus em nós. Nada pode frustrar o que o Senhor tem determinado. Nada pode frustrar a nossa salvação que Deus prometeu para a nossa vida. Isso nada pode ser frustrado. É isso que Paulo está mostrando para esses irmãos. Está deixando muito claro para eles. Lá em Romanos 8, versículos 29 a 30, deixa muito claro. Portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E ao que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Meus irmãos, a obra de Deus é completa. É isso que Paulo está dizendo para eles. Em tudo que vocês têm feito, eu digo para vocês, a obra que Deus começou na vida de vocês, Ele vai completar. Os frutos que eu tenho visto na vida de vocês, irão se completar. É isso que Paulo está deixando muito claro para essa igreja, e está deixando essa convicção para eles. Deus jamais faz as coisas pela metade. Deus nunca faz as coisas pela metade. É isso que Paulo está tentando colocar na cabeça deles, com essas palavras. Como é maravilhoso
saber que o Senhor não nos deixa em meio a todas as etapas e que o Senhor jamais desiste de nós. Em todo o nosso processo aqui na terra, todo o nosso processo, hoje estamos no processo da caminhada da santificação. Em todos esses processos, o Senhor está conosco, o Senhor está nos capacitando, o Senhor está fazendo acontecer. Isso é muito importante lembrarmos. A nossa caminhada não é só. E é isso que Paulo está querendo colocar na cabeça deles. Isso que Paulo está tentando mostrar para eles, que o Senhor acompanha e cumpre os seus desígnios. Isso é muito importante. Deus não é um Deus que fez a coisa aqui e foi embora, e deixou a coisa andar do jeito que tem que andar. O Senhor, quando alguém é salvo pelo Senhor, todos os seus processos, o Senhor vai estar guiando ele. O Senhor vai estar direcionando a vida dele. É isso que Paulo deixa muito claro. A perseverança da salvação depende de Deus, porque Ele não pode mentir, e suas promessas são fiéis e verdadeiras. Podemos ter a garantia de que a nossa salvação não é apenas uma vaga possibilidade, mas é uma certeza inabalável. A nossa salvação é uma certeza inabalável, meus irmãos. É isso que Paulo está querendo inculcar na cabeça dos irmãos em Filipos. Vivam suas vidas, continuem buscando o Senhor. Vocês têm produzido frutos dignos disso, né? Mas saibam disso, o Senhor vai cumprir em vocês a obra que Ele já determinou. É isso que Ele deixa muito claro. Como um teólogo certa vez disse, Deus não é alguém que começa uma boa obra e a abandona no meio do caminho. A trajetória não vai rumo a uma história incerta, cujo alvo e desfecho se perdem na névoa. A história do mundo possui um alvo claro, o dia de Deus. A história da igreja tem um alvo claro, o dia de Cristo. A igreja, então, estará ressuscitada, arrebatada e presenteada com uma nova vida. Assim será. Assim será. O Senhor cumprirá. O dia de Cristo, como Paulo fala aqui, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Até o dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus irá completar a sua obra nas nossas vidas. Isso é muito importante frisar. Muito importante. E já no versículo 7, Paulo fala assim, aliás, é justo que eu assim pense de todos vós. Por que Paulo diz isso que é justo? Porque Paulo vê os frutos. Paulo vê os frutos dessa igreja. Essa igreja dá frutos. Então, certamente, o Senhor vai cumprir tudo isso. Eu vejo fruto em vocês. É isso que Paulo diz. A igreja deve frutificar para o Senhor. A igreja deve frutificar para o Senhor. E aí, meus irmãos, essa é a promessa de Deus, de nos preservar. Fomos selados por seu Santo Espírito. Ele nos marcou com uma marca indelével. Não há quem possa apagar essa marca do Senhor de nós. Não há quem possa retirar isso de nossas vidas. É isso que Paulo gosta de frisar muito em suas cartas. E aí, meus irmãos, já no versículo 8, fala assim, pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós na terna misericórdia de Cristo. Novamente, vemos outra demonstração de amor de Paulo por essa igreja. Ele os ama como Jesus os ama. Paulo tem esse amor por essa igreja. E aí, meus irmãos, sobre os versículos 9 a 11, eu estou já caminhando já para o final da mensagem. Sobre os versículos 9 a 11, é o seguinte, eu quero tentar dividir eles o seguinte, Paulo ora pela causa da salvação, que é o conhecimento, a percepção por meio de Jesus Cristo. E pelo efeito da salvação, amor abundante, aprovação daquilo que é excelente e para ser inculpável no dia do julgamento. Então esse é o tema central dos 3 versículos. Mas vamos analisá-los. Versículo 9 fala assim, e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. Na NVT, diz assim, que o amor de vocês transborde cada vez mais, e que continuem a crescer em conhecimento e discernimento. Então, a 6ª característica na vida cristã em comunidade é o amor. O amor. Isso.
Não é que falte aos filipenses, não é que isso tem faltado para eles. Afinal, eles têm demonstrado de forma prática. Mas o que Paulo pede é que esse amor aumente mais e mais. Lembrando, meus irmãos, isso não é um sentimentalismo, tá? Esse amor é prático. Esse amor é prático e é um amor em conhecimento. Não é um sentimentalismo, tá? Diz assim, ó: provas desse amor de Filipenses são Lídia. Tornou-se cristã, abriu a sua casa para o apóstolo Paulo. O carcereiro de Filipos, que se converteu, tratou de Paulo e abriu-lhe também a sua casa. O envolvimento da igreja no sustento de Paulo. Então, essa igreja já produz esse fruto. Ela já tem esse fruto. Mas Paulo apenas fala para eles: aumente isso em conhecimento. Aumente buscando mais conhecer a Deus. E aí nós dependemos dessa revelação de Deus na palavra dele. Conhecimento, ela aparece no Novo Testamento aqui, mais ou menos 21 vezes, sempre se referindo ao conhecimento das coisas de Deus. É esse conhecimento que está sendo falado. Para que o amor de vocês aumente em conhecimento, em pleno conhecimento das coisas de Deus. Ou seja, é um conhecimento religioso, espiritual e teológico. Esse conhecimento tem 4 aspectos, meus irmãos, 4 aspectos. O primeiro aspecto deles, esse conhecimento é o meio da salvação, pois a salvação é descrita como conhecer a verdade. Segundo ponto, o conhecimento é uma marca do próprio cristão. Terceiro ponto, o conhecimento é uma das evidências do crescimento cristão. O conhecimento demonstra isso. E quarto, o conhecimento é o estado do cristão que atingiu a maturidade para a edificação do corpo. Então é esse conhecimento que Paulo está falando, crescer em amor em pleno conhecimento, nesse conhecimento. Paulo pede a Deus que os irmãos de Filipos tenham amor, conhecimento, pureza e boas obras. E reconhece que isso é obra de Cristo. Tudo isso é obra de Cristo. Tudo é obra de Cristo. E aí, meus irmãos, por outro lado, a ausência de amor mostra que o conhecimento não tem valor. A ausência desse amor demonstra que todo conhecimento não é suficiente para isso. Não tem valor nenhum para isso. Já no versículo 10, eu falo assim: para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Isso aqui é o resultado de amor e conhecimento. Através de amar e conhecer, nós podemos assim aprovar as coisas excelentes e sermos sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Para os crentes aprovarem as coisas excelentes, o discernimento deve levar os crentes a escolherem as coisas boas e a rejeitarem as más. É isso que o conhecimento faz na vida do crente. Ele vai começar a viver separando o que ele pode fazer e o que ele não pode fazer. Esse é o conhecimento. Nós seremos encontrados sinceros e inculpáveis, pois essa é a obra do próprio Deus. Como o Senhor vai cumprir a sua obra, nós seremos sim encontrados inculpáveis perante o Senhor. Isso Paulo deixa bem claro, bem claro. Mas isso não é mérito nosso. Isso tem que, eu sempre gosto de frisar isso, porque às vezes o nosso coração pode escorregar um pouquinho e achar que pode ser por algum merecimento meu ou alguma coisa assim. Eu sempre gosto de frisar muito isso. Mérito meu, zero. 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 E aí passamos para o último versículo. Cheios do fruto da justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Meus irmãos, frutos da nossa justificação. Frutos da nossa justificação. Eu sempre brinco com o MP, que eu demorei muito tempo para colocar na cabeça deles o que é justificação. Demorei muito tempo, sempre falando. E aí hoje eles sabem, acredito eu, amém. É pelos méritos de Cristo. Nós somos aceitos, nós somos salvos pelos méritos de Cristo. Assim somos justificados. A justiça de Deus quando Deus declara a justiça dele a alguém, regenera a alma, a qual passa então a pensar,
a falar e a agir de acordo com o que é correto. Jesus Cristo é a medida da justiça. Ao tornar-se um homem, ele foi de fato a justiça viva. Ele viveu de forma correta em tudo. Sua vida perfeita serve como uma capa de graça e perdão sobre nós. É isso que o Senhor fez por nós. Os méritos de Cristo são isso na minha vida. Sua vida é, na realidade, vivida por meio de nós, quando o Espírito Santo nos regenera e nos leva a seguir o seu exemplo. Os irmãos, nesse sentido, quando fala que para ser cheios do fruto da justiça, o qual é mediante quem? Cristo Jesus. Cristo Jesus. Meus irmãos, diante desses versículos, podemos chegar a algumas conclusões. Paulo nos ensina, em primeiro lugar, que devemos ser gratos em todas as circunstâncias. Gratos. Devemos ser sempre alegres, independentes das nossas situações, independentes dos nossos momentos, independentes das nossas crises. Devemos orar uns pelos outros e por todos. Devemos cooperar para a proclamação do Evangelho. Devemos aguardar sempre com convicção o dia da nossa salvação, o dia em que o nosso Senhor Jesus Cristo retornará. Mas de forma prática, olha só. Primeiro, devemos reclamar menos. Reclamar menos. Viver uma vida mais grata. Viver uma vida sempre pensando que o Senhor nos dá e supre todas as nossas necessidades. Como igreja, como família, individualmente, o Senhor sempre supre. Eu devo me alegrar sempre do que Cristo fez por mim e pela minha comunidade em alegria, pelos meus irmãos em alegria. Ou devo orar e fazer pedidos por todos os irmãos. Meus irmãos, semanalmente, a tia Zirtz coloca no nosso grupo, no nosso grupo da igreja os pedidos de oração. Eu acho que se eu fosse perguntar quem já orou por todos os irmãos que estão ali, eu acho que deve dar uns 8, que ora semanalmente, ou diariamente, melhor dizendo, ora diariamente pelaquela lista. Nós não oramos por todos. Nós não oramos por todos. Nós não fazemos súplicas por todos. A nossa oração às vezes é muito individualista. A gente lembra muito do eu. Ou então a gente lembra muito daqueles que são mais chegados. O restante a gente não lembra muito não. E Paulo quebra isso quando ele fala orar por todos. E aí, meus irmãos, a questão da cooperação na proclamação do Evangelho. Participando mais dos trabalhos, ativamente, sendo voluntários, servindo mais a igreja com os nossos dons. E algo que, já que estamos falando de forma prática, por exemplo, na época que nós estávamos trabalhando com a UPA, era muito difícil, meus irmãos, conseguíamos pessoas para levar os adolescentes para alguma reunião fora daqui. Meus irmãos, nós devemos participar também dessas coisas. Estamos proclamando o Evangelho para os nossos filhos. Às vezes é difícil trazer o filho para alguma programação. Às vezes o pai coloca tanto empecilho que não traz o filho, deixa o filho em casa ou deixa o filho fazer qualquer outra coisa. Meus irmãos, os pais devem participar ativamente da vida da igreja, principalmente com relação aos filhos. Eles devem participar das coisas. Os adolescentes que preferem ficar em casa para não participar de reunião. Os da mocidade que preferem ter outras reuniões e outras prioridades e deixam a reunião da mocidade para trás. São formas práticas de cooperação, que eu estou dizendo. E em último lugar, dizimar, meus irmãos. Essa é outra forma de cooperar. O dízimo aqui é para a igreja, é para o trabalho da igreja. Isso está sendo proclamado o Evangelho através da igreja. Isso é muito importante, meus irmãos. Isso é muito importante. E o último ponto, me lembrar sempre que minhas lutas contra o pecado fazem parte de um processo do qual o Senhor já me concedeu a vitória. Nós lutamos todo dia contra o pecado. Nós lutamos contra a nossa personalidade. Nós lutamos contra o nosso eu. O tempo todo. E como é bom descansar,
sabendo que o Senhor já deu a vitória já é dele em meio de tudo isso. Amém, meus irmãos? Que o Senhor possa nos dar a alegria e a convicção sempre da graça que Ele tem derramado sobre nós. Vamos orar?